A Érica, a nossa ministra das mulheres aqui na PIB, ela diz que ela não gosta muito de ser chamada de ministra, porque ela chega nos lugares e fala, ministra Érica, todo mundo pensa que é ali com a Dilma, né? Mas, na verdade, ela é nossa ministra, a nossa líder e a idealizadora do Consciência Rosa. No primeiro dia, nós comentamos um pouquinho mais, como nasceu a Consciência Rosa, que nasceu no coração da Érica. E quando ela chegou para falar comigo, que eu estava na ação social da PIB, e ela falou, Vivian, a Consciência Rosa vai atender a todas as fragilidades das mulheres. Bem como você gosta, ela falou. Porque eu sou responsável pelo Congresso de Mulheres, que acontece no mês de maio, que, por sinal, já estão abertas as inscrições e estamos fazendo ali fora. E ela falou, agora nós vamos trabalhar com as dores mais profundas das mulheres. E eu fiquei, assim, maravilhada. Mas, na época, o ano passado, eu não pude participar, por ter muitos afazeres. E é tão gostoso ver que, quando Deus separa, Ele separa. E agora eu tenho a oportunidade, eu saí do Ministério de Ação Social e passo a estar só cuidando dos eventos para mulheres. Então, a gente sabe que Deus já sabia, né? E levantou a Érica para sonhar com essa Consciência Rosa e a primeira conferência. E nós te agradecemos, como igreja e como mulheres. E ela vai falar um pouquinho o que é o trabalho aqui na PIB. É que eu ia dar para ela orar, mas eu lembrei que eu que oro por ela. Pai amado, te louvamos, Pai. Te louvamos porque podemos ser transparentes, podemos declarar o nosso amor por Ti e umas pelas outras. Obrigado, Pai, porque nós temos tanto prazer de ser mulheres. Obrigado, Pai, porque podemos agradecer pela Tua perfeição, Paizinho, com toda a criação. Mas principalmente, Paizinho, porque o Senhor nos criou de forma tão perfeita. Obrigado, Paizinho, porque o Senhor nos faz tão criativas. São tantas coisas, Pai, que nós queremos fazer, são tantas coisas que nós podemos nos unir para fazer e te louvamos por isso. Te louvamos pela unidade, te louvamos pelo teu amor. E agora, Paizinho, quando a Érica vai falar de um trabalho tão lindo, onde envolve tantas mulheres, nós só queremos te agradecer. Agradecer por sua vida, mas agradecer pela oportunidade que o Senhor nos tem dado para isto. E que o Senhor a use, Pai, como tem usado, para a honra e glória do teu santo nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Vou trocar de púlpito só por um momento. Que relação é essa entre mulher e a igreja, ou entre mulheres e igreja? A primeira canção que veio ao meu coração é essa, que eu acho que você conhece, especialmente se você nasceu no Brasil e ouviu mulheres cantando na sua infância, seja enquanto tininava ou no contexto até mesmo do colégio. Como pode um peixe vivo viver fora da água? Como pode um peixe vivo viver fora da água? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia, sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia? Agora que a gente já ensaiou, você vai poder ficar em pé e vai poder cantar essa canção com uma peixinha que está do teu lado. Porque o movimento Consciência Rosa, ele fala de um peixe, que é o símbolo do cristianismo. Não foi
sempre que as pessoas puderam, e ainda não é assim em muitos lugares, que as pessoas podem se reunir para um culto. E Deus é extraordinário. Os primeiros discípulos começaram com este símbolo. E nós, discípulas de Jesus, fazemos parte de um movimento. Eu aprendi quando a gente estava montando o peixinho, que ele tinha que caminhar para a esquerda, porque está dizendo que ele está indo para o amanhã. Ele é portador de esperança. Mas se o olhinho tivesse para cá, ele estaria caminhando para o ontem, para trás. E esse movimento, ele é para frente, porque o Evangelho de Deus chegou até nós, para que nós compartilhemos. É um movimento. Cante essa canção comigo. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a... Nossa, que aquário bonito! Vê o peixinho que está do lado. Sem a... Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querida irmã. Preciosa és para mim, querida irmã. Sem a sua companhia, sem a sua companhia. Mulheres amadas em todos os lugares, de toda tribo, de toda etnia, de toda nação, de toda língua, também no nosso meio, também no nosso contexto, também com as nossas canções, com o nosso jeito de se vestir. Nós já não nos vestimos mais como em outros momentos da história, que todo mundo tinha o mesmo padrão estilístico de moda. Olha quem está na sua companhia. Cada uma de nós escolhemos estar de um jeito diferente, que expressa uma singularidade de quem nós somos. Já não é mais possível nós massificarmos as nossas propostas como se todos tivessem a mesma dor, como se todas tivessem a mesma atração, como se todas nós tivéssemos o mesmo sonho. O que é que nós temos em comum? A cruz de Jesus. O que é que nós temos em comum? O Evangelho do Reino de Deus. Mas cada uma de nós somos um. Mas quando nós percebemos esta outra, coisas extraordinárias acontecem. Quando nós falamos da relação entre a mulher e a igreja, a minha primeira pergunta já não é mais só sobre quem nós somos mulher, mas que história você traz da sua relação com a igreja? Quando a palavra igreja vem, o seu cérebro começa a piscar. E ele pisca o quê? Eu já deixo você sentar. O que o teu cérebro pisca e a sua boca então confessa? O que é a igreja? Qual a sua relação? Qual o seu sentimento com relação à igreja? Me ajudem. Sentimento com relação à igreja. Eu ouvi comunhão, perdão, amor, adoração, serviço, companheirismo, unidade, aprendizado,
Eu ia amar fazer parte da igreja de vocês. Porque para mim também vem dor. Para mim também vem desrespeito. Para mim também vem abuso. Para mim também vem desconsideração, humilhação. Me ajudem, só para mim que vem? Igreja. Frustração, decepção, ferimentos, subjugação, indiferença. Já dá para sentar. Que relação é essa entre a mulher e a igreja? Nós temos tantas quantas respostas temos de mulheres aqui presentes. Por quê? Porque é a sua relação com a igreja. Porque uma menina do lado, ela diz amor. E a que está sentada à esquerda diz indiferença. Ou ódio. Eu prefiro a indiferença, eu acho que ela é o oposto mesmo do amor, mas enfim. E você diria, como assim? E quando é mulher, então? Me ajudem. Você pensa, foi convidada para ir numa igreja. O que é a primeira coisa que você pensa? Com que roupa eu vou? Por quê? Seria esta a reação mais importante? Com que roupa eu vou? Se é na primeira igreja batista de Curitiba, com que roupa você vem? Chinelo ou sapato? De salto. Chique. Por quê? Eu me lembro quando eu fui convidada para iniciar o ministério com as mulheres. Eu disse, por favor, eu não tenho nem roupa. Eu não tenho roupa para estar na frente dessas mulheres. Eu continuo não tendo. Se você abrir meu guarda-roupa, tem 4 cores fundamentais. Preto, branco, bege. Não, o rosa eu tive que comprar, gente. Porque, afinal de contas, né, com o movimento rosa, se eu não tivesse uma blusa, ela está aqui, ó. Lilás, MCA. Era isso o mais importante? Com que roupa eu vou? Tudo bem, você já sabe qual é a roupa. Qual é o tua resposta para a pessoa que te convidou para vir numa igreja? O que eu vou fazer lá? E aí? O que é que tem na igreja? O que é? Você recebe convites hoje para fazer o que na igreja? Ser abençoado, ouvir uma palavra. Puxa, geralmente a gente vem como usuário de um serviço, não é? É um chá, é uma palestra, é um culto, mas eu vim aqui porque eu tenho que receber algo. E os que estão do lado de cá precisam dar algo. E aí a gente fica frustrado, por isso que tem frustração. Porque a gente preparou tudo e ninguém veio receber. Ou vieram pouquíssimas mulheres para receber, a gente estava esperando 2.000, vieram 500. Ei! Que relação é essa? E quando a gente tem que pagar? Né? Já é, tem que pagar alguma coisa? Vocês ouvem isso? A gente diz, não, vai ser de graça. Não é de graça. Nem que fosse a água, não é de graça. Alguém pagou, né? Mas, ultimamente, a gente tem uma troca de serviços remunerados. Quem pode ir no congresso de mulheres? Quem puder pagar, mas faça a inscrição hoje, porque você vai pagar em 10 meses. Agora já é 8. Tem outra maneira de fazer esse serviço, sem ser em suaves 10 prestações? Qual é a tua relação com a igreja? Quem nasceu num contexto de um lar cristão ou evangélico, por favor, levanta a mão. Ok, eu vou pedir para ficar em pé, as discípulas de Jesus que se converteram já assim, na adolescência. Fiquem em pé, deem uma olhadinha. Uau. Parabéns, até porque essa fase da adolescência, para alguns, é uma fase de perda. Porque foi tão chato estar na igreja antes, que chegou na adolescência, o mundo era mais atraente, sabe? A luz rosa lá de fora era mais rosa
do que é daqui de dentro. Mas pela graça de Deus vocês foram acrescentados. Amém. E vocês continuam aqui, né? Chegaram na adolescência e continuam aqui. Uma salva de palmas para essas nossas irmãs. Pode sentar. Quem chegou já na fase adulta, levanta, por favor. Ah, que lindo, gente. Alguns diriam, não sou eu, que vocês perderam muito na vida. Porque vocês tinham que ter participado da classe, do hall de bebês, da classe Joias de Cristo. Vocês tinham que ter vindo à frente todo domingo falar um versículo memorizado. Eu, aos 5 anos, por exemplo, já sabia todos os livros da Bíblia de cor. E isso não me foi pesado, mas né, é a nossa cultura. Cantar 3 palavrinhas só, vocês aprenderam? Depois de adulto. Muito bem. Muito obrigada por vocês continuarem conosco. Uma salva de palmas para essas nossas irmãs. Agora, tem gente que Deus tem atraído à igreja com mais de 60 anos. Passou praticamente 60 anos fora da membresia, do vínculo com uma igreja local. Tem alguém aqui hoje que começou a participar da igreja com mais de 60 anos? Você viu o nosso desafio? Quem é o mais difícil para atrair a igreja? Com mais de 60 anos. Por quê? Porque ela passou a vida inteira sem precisar de ir em congresso de mulher, de ir em chá de mulheres, de ir em culto de oração, pelo menos ela achou. E agora que está com 60 anos, tem que ir na igreja? Para quê? Nosso desafio. Nossa mudança de paradigma. Mas quando nós falamos de consciência rosa, nós estamos falando de um movimento que acolhe a dor. Então, eu escuto no gabinete pastoral mulheres que podem falar da sua dor, inclusive com a igreja. Misericórdia. Mas é verdade. Então, minha pergunta última nesse momento é: quantos líderes nós temos aqui? Por favor, fique em pé. Fica aquela dúvida, o que é mesmo? Eu sou líder, né? Eu não sou pastora, também não sou ministra, sou o quê, né? Você é líder? Na verdade, todas nós deveríamos ficar. Porque tem a ver com o nosso raio de influência. Alguém prendeu o cabelo do jeito que você prendeu agora? Porque você já influenciou. Alguém comprou batom mesmo que você, porque você já influenciou. Alguém, quando vai falar, diz: fulana de tal, fala assim, por quê? Como poderei viver sem a tua companhia? A nossa identidade, ela emana do relacionamento com Deus e ela se desenvolve na relação com o outro. Esse outro cristão, que na hora que você vai dizer: onde eu quero ir? Para a igreja? Eu quero estar junto dos santos. Santo? Aonde? É uma igreja evangélica. Essas daqui, ó, que estão em pé, por exemplo. Porque Deus deu à igreja pessoas, dons, para liderar, para cuidar, para pastorear, para servir, para colocar um avental e se parecer com Jesus. Mas muitas das mulheres que passam por nossas igrejas, elas estão machucadas. E muitos dos nossos líderes estão cansados. Porque nós recebemos uma carga de tanta reclamação, de tanta dor. E a gente tem que vender o ingresso lá do evento. Exatamente agora, você que tem uma líder que se levantou, chegue perto dela, não fale nada. Só chegue perto dela. Quem está aí perto dela? De alguém que está. Não deixe uma que estava em pé sozinha. Aqui tem um monte de gente. Não fala nada, fica em silêncio só um pouquinho. Acho melhor vocês fazerem uma rodinha. Eu preciso de ti.
preciosa és para mim. Eu preciso. Essa líder que está em pé é presente de Deus para nós. E eu queria te convidar a incluir nas suas orações esta mulher. Porque ela é mulher igual a gente. Algumas ainda estão na fase da TPM, como eu. Outras não sabem nem por que estão chorando, mas choram. Eu tenho uns cartões para dar, né, doutora Elke? Outras estão tão cansadas que já não conseguem se olhar no espelho. Mas elas são as pessoas que estão na igreja todo dia. Ou muitas vezes no dia. Eu já fiz a conta. Eu tenho 41 anos. Se eu tivesse ido na igreja 2 cultos na semana, que é raridade. Só ir em 2, né? Tivesse, por exemplo, cantado em cada um dos cultos 3 músicas, que é pouco. Sabe quantas horas a gente teria tido de expressão de música na igreja? Faz a tua conta, em 40 anos. É música pra caramba, né? Dizendo, por exemplo, que Deus é fiel, que Deus é bom, que eu posso descansar nele. Dizendo que o outro é importante, é especial, é querido, que eu posso também tê-lo comigo. E o fruto? Dá um beijo aí, senta, por favor. Nossa, que delícia esse monte de barulho de beijo. Por isso eu mudei de púlpito. Trabalhar com mulheres tem me ensinado que a gente precisa se aproximar dela. E parece que no início da igreja primitiva, o ícone não era o púlpito, mas era a mesa. Era ao redor da mesa que os nossos irmãos se abençoavam mutuamente. É isso que está escrito em Atos, não é? Eles estavam reunidos todos os dias, em suas casas. E o que eles faziam? Oravam, compartilhavam o pão. Isso a gente continua fazendo. E não tem nenhuma balança aqui hoje, porque senão a gente ia ficar desesperada. Mas sempre tem um movimento com mulheres que têm comida. E isso me incomodava no início. Porque eu chamava para vir aqui numa palestra super legal. E não tinha dinheiro, não ia ter comida. Quem vinha? Quase ninguém. Aí, quando a gente começou a falar, não, mas tem chá das amigas. De graça. Porque o partir o pão combina com a gente. Nós gostamos, essa é uma dica. O compartilhar de uma refeição continua atraindo mulheres. A outra dica é a lojinha, gente. Nós temos um mês para andar com alguma coisa rosa, né? Então, por exemplo, tem aqui um pin, né, bem titiquinho, do peixinho. Custa R$1. A gente fez 500. Para você lembrar, né, do movimento e taranã. Sempre que tem lojinha, a mulherada vem. E se não tiver lojinha, não vem. Mas sabe o que mais? A relação com a mulher e a igreja, ela tem a ver com peito e útero. Só nós temos, né? Por isso que é muito cor-de-rosa. Ouvi a Jenny ontem pregando. O que é isso? O pastor ia falar. Ai, o que foi? Peguei meu bebezinho no colo e apalpei, né, para ele rotar. Isso é coisa de mulher, coisa de mãe. É, coisa de peito e de ventre. Símbolo
do ventre, qual é? Por que a gente tem ventre? Para gerar vida. Vocação que Deus compartilhou conosco. Que coisa mais linda. Quisera eu ter igual... Perguntei nos idosos essa semana quantos irmãos eles tinham, porque uma irmã trouxe a Maria Lúcia trouxe a irmã dela, porque o marido está doente, enfim, né? E a gente foi saber um pouco as histórias de família, que é muito legal. E aí, quem ganhou, ele tinha 22 irmãos. Eu quisera ter tido 23 filhos, mas certamente eu não estaria aqui. Será que eu tenho útero? E TPM todo mês, e todos aqueles negócios das 6 questões da sexualidade que a gente acabou de ouvir, né? Tão complexo. Para ter só 2 filhos, ainda que eles sejam maravilhosos? Gente, é um pouco mais. É um pouco mais. O símbolo de ter útero, para nós, tem a ver com gerar vida, não só biológica. Cristo gerado em nós. Paulo diz que se sentia como que a mãe que tem dores de parto. Ele nem sabia o que ele estava falando. Você sabe, né? E quem teve parto normal sabe mesmo. Que graças a Deus não foi meu caso, mas eu tive uma cesárea por cima, como disse meu médico, não pegou a cirurgia, então eu sei o que é dor de parto. Útero. O que é que você está gerando hoje, minha irmã? O que está aí? O que está dentro de você? Quando a Vivian vem e diz, uau, agora eu estou trabalhando com mulheres, com eventos para mulheres, ela disse. E eu pergunto, o que você está gerando? Ela disse, evento para mulheres. Ai, que lindo esse bebê. É o projeto, é o filho. Sem comparar, sabe, assim, filho, mas né? Aquilo que a gente produz, aquilo que a gente faz, em nome de Jesus, porque Ele desejou que a gente nascesse com útero. Consagra aí. Espírito Santo, toma meu ventre, vem sobre mim. Canta comigo? Espírito Santo, toma meu ventre, vem sobre mim. Jucirene está por aqui? Então venha. Jucirene representa aqui na nossa igreja um ventre ambulante. Não, estou brincando. Nossa igreja vai fazer 100 anos ano que vem. E a Ju é líder das Mulheres Cristãs em Ação. Nós temos 99 anos de trabalho, de serviço com mulheres. Você está conservadíssima. 99 anos amando mulheres, sofrendo com mulheres, chorando com mulheres, gerando mulheres. Mas a Ju tem parceiras. Então, na sequência, um grupo de mulheres em casa... Deixa eu só contar só mais uma coisinha da MCA. Mulheres Cristãs em Ação. É um legado baptista. Porque quando os missionários chegaram aqui no Brasil, eles vieram em 2. Mulher e homem. Marido e marida. E a marida, ela logo percebeu algumas coisas. Por exemplo, as crianças do lugar. Aí, né, não podia ser diferente, o trabalho batista aqui no Brasil começou indo na direção das crianças. Fazer uma pipoca, aquele monte de criança e tal. Quem vai cuidar? As mulheres da igreja. Então, elas começaram a contar as historinhas, evangelizar as crianças, um amor lindo de Deus. Materno, as crianças. Por isso, eu sou uma que me converti dentro da igreja, com 5 aninhos, pude levantar minha mãozinha, cantar Deus é bom para mim. Porque tinha mulher que amava Jesus e amava crianças. Além das crianças, eles logo perceberam, sabe o quê? Pobre. Porque mulher, eu vou te contar, né? Gosta de shopping, mas também quando vê uma pessoa passando necessidade, já se descabela. O que a gente vai fazer? Aí já vai lá fazer o chá beneficente, sabe? É mulher que faz essas coisas, não é? Geralmente, na igreja também. Então elas começaram a agir na direção do pobre. Porque o reino de Deus vai na direção daquele que é pobre mesmo. Então você vai ver elas fazendo 500 mil coisas para abençoar aquele
desfavorecida, levando a justiça de Deus. Aquelas crianças foram crescendo, e enfim, cada vez elas iam inventando mais um negócio na igreja, sabe? Com um comprometimento missionário. Por isso que elas são mulheres cristãs em ação. Elas oravam, como a gente acabou de pôr a mão e dar um beijo na líder, porque aquelas primeiras missionárias tinham saudade da sua pátria. Então elas incutiram um valor, o valor de interceder pelos líderes. Puxa, esse pessoal ora. E ora por mim, inclusive. Senão não estaria aqui, literalmente. Uma força que vem da intercessão, da doação, do trabalho. Você queria participar de uma igreja assim? Ufa, ainda bem que eu participo. Mas algumas mulheres se reuniam toda semana para estudar a Bíblia, ao redor da mesa, com seus esposos. Até que, num dia, elas resolveram trazer mulheres que não conheciam a Jesus. E fizeram um primeiro encontro. E elas continuam fazendo há 15 anos. Batizaram o encontro de chá das amigas. Elas traziam sempre uma amiga para dar um testemunho de como é que Jesus fazia parte da vida delas. E até hoje, elas continuam. A estratégia básica: orar, identificar uma mulher que tem um testemunho para falar do amor de Deus, convidar essa mulher, ter um dia para ficar ouvindo essa mulher, e a gente ama quem ouve a gente, né? E depois, arrumar a mesa, num capricho. Abrir a porta e receber várias mulheres. É o Ministério Chá das Amigas. Eles são essencialmente evangelísticos. Eles trazem um testemunho e fazem o que a Fátima fez hoje. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Vocês ouviram que tinha gente? Coisa linda. Elas fazem isso sempre, todo mês, há 15 anos. A Ju está justificando que ela tá sozinha, porque a equipe dela está fazendo um bazar, claro. O que vai ter com esse bazar? Missionário, porque nós estamos abençoando uma escola missionária, você vai lá e compra. Entendeu? Um bazarzinho básico, missionário, para abençoar missionário. É isso aí. Vem para cá, Vivian. Umas mulheres assim, mais para frentex, não podiam vir à tarde, afinal de contas elas estavam trabalhando e etc. Então, elas se reuniram e falaram: vamos fazer um congresso? Um final de semana assim de filha do rei, de princesas. Na minha época, retiro, a gente era jejum, oração, colchãozinho na escola, né? Alguém viveu isso aí, por favor. Aqui, gente, não é. Porque a visão é sala do rei. Essas irmãs oram também. Eu não acredito nesse negócio. Todo mundo ora. O ano inteiro, por um final de semana? Pô, constrangedor. Um grupo de mulheres que se reuniam o ano inteiro para orar por mim de novo. E por umas outras, quase 500, que vão no congresso, às vezes mais de 500. Uma vez no ano. Congresso de mulheres. Bom, a gente já tinha bastante trabalho na igreja, quando começou o tal do Ministério de Mulheres. E nós estávamos numa reunião, e vocês estavam nessa reunião, quando o pastor Pascoal disse: chegou a hora. Hora do quê, pastor? É declaração profética na palavra muitas vezes. Jesus estava lá naquele casamento, nas bodas de Caná, e aí a mãe dele chega e diz: chegou a hora. E ele estava bem confortável na festa. Como assim, mãe? Hora do quê? Não chegou, não. Pode fazer tudo o que ele mandar. Então, chegou a hora da gente se reunir como família. Se reunir ao redor da mesa. Sabe por quê? Eram tantas atividades, tanto trabalho, tão excelente, que sabe quando a piscina está lotada, que você tem que dizer: ai, tira o teu pé um pouco para me pôr o meu? Né? Começa a ter os conflitos. No mesmo dia do chá, da amiga, mas com o chá do congresso, mas com o chá do missionário, mas com... É muito chá, né? Então, a gente precisou se reunir ao redor da mesa. E na primeira reunião ao redor da mesa, sabe o quê? Veio um incômodo. O que é que está faltando?
Então eu vou chamar as meninas de verde. Porque a nossa liderança... De nada, Érica, você é uma menina linda. A nossa liderança percebeu que a gente estava trabalhando bastante, mas que a gente não tinha espaço para escutar quem estava sofrendo. Afinal de contas, se você for perto da Juscelene, você tem que ir correndo, porque ela já está fazendo as coisas. E assim não é diferente, todo mundo aqui, tudo Marta, tudo Marta, tudo Marta. Maria também, né, as duas juntas, mas aqui na igreja, né, é hora de trabalhar. E aí Deus nos deu uma compulsão para orar por mulheres, de novo. Eu não vou poder contar o testemunho agora, mas surgiu o Espaço Mulher. Um lugar onde, no início, nós acolhemos mulheres que estavam vivendo situações de fragilidade, com um compromisso pastoral, de abençoá-las em nome de Jesus. A própria doutora El, que está aqui, fez parte logo do início do nosso projeto. Algumas profissionais da área da saúde, na área do direito, enfim, outras mulheres. Participaram conosco da primeira equipe que cria ambientes ou gera ambientes para acolher mulheres em situação de fragilidade. A Érica e a Madalena fazem parte de um dos núcleos que é o Compartilhar, resgatando até mesmo as atividades manuais como um recurso para acolher mulheres. Mas Deus queria acrescentar mais pessoas ao redor da mesa. Foi quando nós percebemos a linguagem que se falava fora da igreja. E a linguagem fora da igreja, por exemplo, era do Dia Internacional da Mulher. Um dia que a gente vai para a mídia sem ser por causa de assassinato, por causa de dor, mal e maldade. Parece que no Dia Internacional da Mulher todas são lindas, maravilhosas e amadas, né? O shopping faz promoção, a ONG faz seu movimento. E a igreja? A igreja precisava falar de Jesus. Então, todo dia 8 de março, nós comemoramos o ser mulher. Nós celebramos ser mulher. Porque, afinal de contas, tem a ver com o coração do nosso Pai. Nós comemoramos o ser mulher com lojinha, com lanchinho, né, o chazinho. Mas nós começamos a olhar para esta outra mulher. E olhar para esta outra, que sou eu, mulher. Para essa eu, mulher. Então, conteúdos como os da nossa conferência sobre a identidade, puxa, que maravilhoso. Nós fomos lá para Gênesis e vimos que nós somos o muito bom de Deus, aleluia, não foi isso que a gente ouviu hoje de manhã? Somos o muito bom de Deus, amém? Amém. Somos o muito bom de Deus, amém? Amém. Ah. Nós somos o muito bom de Deus antes da queda, porque depois da queda nós não somos mais o muito bom de Deus. Não, com dores terá seu filho, seu desejo será para o seu marido. Mudou? Mudou? Só que na graça extraordinária do nosso Deus Criador, Ele disse, o filho da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Maravilhoso. Aquela que foi criada para ser Ezer Kenegdo, a ajudadora, ela era ajudadora de Deus, porque era do ventre dela. E nós já sabemos, já se cumpriu na história, mas o ventre continua aí, para nós continuarmos sendo o quê? Parceiras de Deus, amigas de Deus. A Estásia, no livro dela, Em Busca da Alma Feminina, ela vai dizer que há 3 anseios no coração da mulher. 1, revelar uma beleza. 2, relacionamentos significativos, na minha versão, porque na dela é um romance. 3, participar de uma aventura, e na minha versão é participar de algo relevante. Quando eu olho para essas mulheres aqui, por exemplo, o que elas têm em comum? Um avental. Mas tem mais uma com avental ali que ainda não veio. Porque assim como há 100 anos atrás, as mulheres pensaram nos bebês, nós consideramos que aqui na nossa igreja, a cada ano, aproximadamente 100 famílias apresentam seus bebês na igreja. 100 famílias. E aí, é fácil
Guardar o bebê em casa por 3 meses, como fez Joquebede? Aqueles 3 primeiros meses não são fáceis. Então nós temos o Mães de Primeira. O Mães de Primeira que acolheu um ministério internacional chamado MOPS, que há 40 anos já está em vários países, indo na direção de fortalecer a mãe do filho. Joquebedes. Ajuda Joquebedes a falarem da sua dor, mas ajuda também a construir o seu cestinho. Incentiva mães a deixarem o filho ir, a consagrar como nós consagramos ontem à noite mais uma vez. Seja o filho, seja o fruto do ventre. O MOPS tem 1 ano, é o bebê mais novo da nossa estrutura. Ai, já pensou os 22? Eu acho que ainda a gente chega lá. Não, só se Deus quiser. Mas cada ano Deus tem acrescentado um filho, um projeto, um núcleo de atuação pastoral na direção das mulheres. Por quê? Nós não podemos dizer que a relação da mulher com a igreja é apenas a tua experiência, mas ela pode ser a nossa experiência também. A sua experiência, ela é fundamental. Mas quando eu ouço que você está machucada e eu digo, uau, a igreja é o lugar mais seguro da terra, bom, a gente vai ter que negociar. A gente vai ter que experimentar essas 2 verdades diferentes. Então eu ouço a tua dor e você ouve a minha alegria. E você me chama para chorar e eu te chamo para chorar. E vai mudando a nossa experiência. O pastor Bill Hybels diz que como é lindo quando a igreja de Jesus funciona como a igreja de Jesus. Ah, que lugar mais tremendo. Eu não saberia contar a minha vida de maneira mais extraordinária, senão pelo viés da igreja. De ter chegado na igreja já desde a minha infância, tenho lá a apresentação, até hoje. Os meus melhores amigos estão onde? Na igreja. Por quê? Porque são os que convivem comigo, os que sabem quem eu sou, os que brigam comigo. Acabou de dizer, 5 minutos. Na igreja. Assim como o ferro se afia com ferro, assim, o amigo é o seu amigo. Amigo! Então, vem para cá 2 elegantérrimas. Uma de cada lado, assim. Mulher de todo gosto, né? Algumas outras começaram a olhar para o todo da nossa estrutura e falar, vamos organizar nossas ações? São as meninas de gravata. Tem aí uma vocação no planejamento, né? Mas não só da MCA, não só do chá, mas do todo. Ver se a gente de fato está sendo um projeto pastoral. Ou está cada uma lidando com a sua própria necessidade. O Ministério de Mulheres hoje, aqui na nossa igreja, ele deseja fazer uma coisa só: promover encontros. Promover encontros, porque nós fomos vendo o que é ser um ministério de mulheres na igreja. É fazer. Já cansei. Porque aí você chama uma mulher para vir, ela diz, eu não posso, eu estou fazendo, não precisa vir mesmo. Assim. Se aqui a gente faz, lá faz. Então, nós somos chamados por Deus a voltar às nossas origens, da intimidade, da cumplicidade, do prazer de estar ao redor da mesa, da necessidade de sermos amigas. Porque em João 17, Jesus diz que Ele não nos chamou para ser servos, mas amigas. Por isso nós usamos esse avental, porque nós somos amigas e servimos, porque o Pai revela o que Ele está fazendo. E umas servem de avental rosa, outras verde, outras branca, outras de gravata rosa. Qual é o símbolo da sua profissão? É assim que você está servindo.
O ministério de mulheres da igreja não é só esse aqui, não. É todo esse aí. O ministério é a igreja lá aonde você está. Por isso, a relação da mulher com a igreja, ela precisa ser ressignificada nos nossos dias. Porque senão, nós continuaremos a ouvir coisas do tipo assim: quando eu me aposentar, aí eu vou vir trabalhar no Ministério de Mulheres. Não precisa mais. Porque na Bíblia não tem chamado para aposentado. Pelo menos na minha. Gente, olha que Bíblia mais linda. Não é minha. É de uma amiga linda aqui que emprestou uma Bíblia cor-de-rosa. Nessa Bíblia cor-de-rosa não tem chamado para aposentado. Pelo menos o que eu leio aqui é que sempre a pessoa se acha incompetente, incapaz, gaga. Né? E Deus chama. 3 minutos. Não esqueci. Obrigada. Olha só, e Deus chama. Para você atuar aonde você estiver. É um movimento. O ministério quer dar suporte para você ser ministra de Jesus aonde você está. Começar da sua casa. Mas não só na sua casa. Talvez lá estejam os maiores desafios, inclusive. Toda terça-feira à noite, tem mulheres que vêm aqui na igreja então, para se encontrarem. E não é um mega culto de 5.000 mulheres, mas são mulheres que vêm para o cultivo da fé. Vem cá, Mirtz. Mirtz tem liderado o que todas nós fazemos. Tem promovido encontros de mulheres aqui que querem desenvolver a sua fé em Cristo Jesus. Então aqui tem encontro de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Nós nos alegramos de estar aqui, promovendo encontros da mulher com Deus, da mulher com ela mesma, da mulher com o outro. Mas não somos nós que produzimos. Quem produz é o Espírito Santo. Nós promovemos o encontro, mas quem produz a experiência é o Espírito Santo. E nosso anseio é que você faça parte do time que sabe para que existe. A relação da mulher com a igreja, ela passa, essencialmente, pela possibilidade de nos relacionarmos umas com as outras. Sem a sua companhia. Os projetos mudam, as estruturas caem. Os horários. A Mirtz, cada terça-feira é de um jeito. O público, completamente diferente. Mas alianças de amor, elas prevalecem. Alianças. Como vai a relação entre a mulher e a igreja? Depende da aliança. Se é uma de serviço, é com contrato. Se é uma de caminhada, é aliança. É aliança de sangue. É aliança do sangue. Como vai a relação? Bom, está quase rescindindo o contrato. Como vai a relação? Nós estamos aprendendo a caminhar junto. Tem dia que a gente se pega. Tem dia que a gente tem que voltar atrás e pedir perdão. Tem dia que a gente escuta falando da outra e diz, parou, Enfim. Muitas vezes, no calar da noite, a relação continua. Porque tem um suspiro de fé. Crendo que desde Jesus, a possibilidade é outra. Porque o que é a igreja? Se não aquilo que Pedro respondeu, quando Jesus perguntou, o que é que os homens dizem que eu sou?
Mateus 16. Então, eles foram dando resposta. Uns acham que é um profeta, outros acham que você é Elias. Então Jesus diz: e vocês que convivem comigo, o que dizem que eu sou? E vocês que convivem com a igreja, o que podem dizer da igreja? Se nós que convivemos com a igreja não amamos a igreja, quem vai amar? Então, Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E pela primeira vez na história, aqueles judeus têm a possibilidade de receber uma revelação de que Deus era mais do que um. Deus não era só o Pai, Deus era Filho também. Porque quando ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz: bem-aventurado Pedro, porque não foi a carne que te revelou, mas foi o Espírito. Então, aqueles primeiros discípulos tiveram a oportunidade de uma revelação, e nós cremos que quando mulheres se encontram, ali é ambiente privilegiado para a manifestação da presença de Deus. Toda vez, seja num chá, seja no bazar, seja numa reunião de planejamento, nós nos reunimos em nome de Jesus, Ele está presente, ali Ele pode manifestar a sua presença, a sua graça, o seu amor, a sua justiça. Uau! Sua disciplina. Sejamos disciplinadas num contexto de amor, porque senão a vida lá fora vai disciplinar com a dor. Como vai a relação entre a mulher e a igreja? Depende de você, querida. Depende de você. Depende de mim. Porque tudo que Deus podia fazer, Ele já fez. Ele deu o Filho. O Filho deu sangue. E o Espírito está em nós. Para que a gente renove a nossa aliança de amor com a igreja de Jesus. Eu não falei para vocês que vocês precisam vir no culto, que precisa ler a Bíblia todo dia, que fazer dar o dízimo, não falei de nada disso, porque essas daí são expressões do amor. Mas é hora da gente voltar ao primeiro amor com Jesus e sua igreja. Sermos parceiras de Deus no resgate desta relação, porque Ele chama a igreja de noiva. E nem nós, por vezes, olhamos para a igreja como ela sendo tão bonita. E se a gente não vê assim, de que vale ser? Eu faço parte da igreja de Jesus, que é composta por pecadores, como eu e você. E para Jesus está bom. Ele disse que ia estar no meio. Ele disse que ia estar junto. E Ele está. E você? Quer fazer parte da igreja de Jesus? Quer renovar seu compromisso de amor com os líderes da sua igreja? Quer deixar vazar aquilo que está no útero? Deixa Deus te dar novos sonhos para serem gerados. E o peito? O peito é para amamentar, né, gente? É para amamentar o quê? Amamentar os sonhos que Deus deu e que você está gerando. Às vezes dói de tanto leite. É hora de peitos ou mamas e ventres serem reconsagrados ao Senhor, para que a gente possa caminhar pelas ruas como sal e luz, amamentando todos aqueles que tiverem fome de Deus, acolhendo todos aqueles que tiverem dor. Como vai a relação da mulher e da igreja? Depende de você. Depende de mim. Pode ser lindo. Lá na universidade você testemunhar sobre esta relação. Como pode ser horroroso. Eu acho que deu, né? Vamos ficar em pé? Nosso convite é o seguinte. No intervalo, você que se identifica com essas gurias de gravata, você diz: eu quero conversar com vocês, quero entender um pouco mais disso, de como pensar uma mulher. Não, eu me identifico com missões. Vai lá no bazar missionário e conversa com essas mulheres. Não, eu me identifico com um ambiente de colocar a toalha na mesa
e chamar aquelas que nem acham que são filhas de Deus. Vem cá aprender com essas meninas, dividir, trocar, essas que estão de avental branco, porque elas arrumam a mesa e Jesus comparece. Não, eu me identifico, na verdade, é com projetos alternativos, de acolhimento da mulher. Vem falar com essas que estão de verde. Puxa vida, como é que está sendo fazer culto para mulheres? Vem conversar aqui com a Jucirene, com a Mirtz também, com a Mirtz e com a Jucirene também. A gente tem os cultos à tarde e à noite. Enfim, a gente quer ouvir de você também, como tem sido a relação da mulher e a igreja. Hoje à noite a gente vai ter um desafio, eu não vou falar agora. Um passo prático que a gente quer propor para vocês, como Conferência Rosa. Ir à sociedade, como igreja. E nós precisamos de todas as líderes que levantaram aqui, todos vocês que estão aqui, para que nós sejamos esse movimento, a igreja de Jesus, discípulas de Jesus. Como vai a sua relação com a igreja? Eu quero te dar um minutinho para você orar, e depois nós podemos orar juntas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos, porque nos fizeste filhas amadas, porque nos concebestes não só biologicamente, mas no amor eterno do Pai, tu nos chamastes, e no Espírito Santo nós ouvimos a tua voz. E agora, Pai, que nós somos filhas e que somos igreja de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti para te dizer, Deus, precisamos de Ti. Sem Ti, nada somos, nada podemos ser, nada podemos fazer. Obrigada, Senhor, pela palavra da Érica, que nos firma esses conceitos, que nos lembra a nossa missão. Deus, obrigada porque nos abres cada dia novas oportunidades, novos espaços para aprendermos mais de Ti. E queremos, Deus, que Tu nos uses, cada uma pessoalmente, individualmente, mas também como equipes, como igreja, que possamos realmente atuar. E como mulheres, atuar principalmente junto àquelas mulheres que esperam de nós alguma coisa. Uma palavra de carinho, um acolhimento, uma orientação. Enfim, Deus, Tu sabes o sonho de cada uma das irmãs que aqui está. Então, vem, visita, leva, Senhor Deus, a Tua esperança, leva, Senhor Deus, o renovar da fé, da confiança, das alianças que já temos contigo. E nos abençoa e renova em nós cada dia as Tuas misericórdias, de tal maneira que andemos segundo a Tua vontade e honremos o nome do nosso Deus. Amém. Aqui
Imagina as nossas crianças ouvindo esta canção de ninar. Tem gente olhando para nós e querendo ser mulher. Que bonito isso, não é? Que bonito isso. Não diga mais, quando você estiver ao redor da mesa, ai meu Deus, não posso comer isso. Não diga mais, ai, naquela igreja é uma falsidade. Não diga mais. Aquela irmã, nossa, você viu a roupa dela? Não diga mais. Escolha abençoar mulheres. A Ellie Claire orou, porque ela faz parte do nosso time, e ela está elegantérrima, porque ela não fica usando aventalzinho dentro de casa. Ela fica indo até as mulheres que não podem mais vir à igreja, que estão no hospital, que estão na UTI. Ela fica visitando aquelas idosas, honrando as nossas irmãs. Se você também quer conversar com a Ellie, como é esse trabalho de ir até onde as mulheres estão. E eu não falei da Samantha, como é cuidar dessas mães nesse período. Meninas, a gente quer estar com vocês. Então, nós vamos deixar nosso endereço eletrônico. Tem um Jesus lá embaixo. Eu falei para o Ricardo hoje que, fora a palavra Jesus, a palavra de homem mais dita aqui hoje foi Ricardo. Ricardo, você pode mudar, não sei o quê. Eu falei, aqui, ô Jesus, por favor, apresenta o nosso site. Aqui é um lugar onde nós temos PIB Curitiba, /mulheres. Tudo isso que eu falei para vocês está aqui no site. Gisele, que acabou de montar para a gente. Ô Jesus, ajuda aí. Isso aí. O Guia da Amiga foi um presente que a gente colocou para você. Se você não pegou, você vai levar. Tem tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Eternamente amigas, nós queremos estar aliançadas com você. A gente precisa de você. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Obrigada, Vivian. Nossa igreja tem alegria. Alegria de saber que você é da Primeira Igreja Batista. Tendo na sua caminhada nossas lutas como igreja, né? Mas a nossa oportunidade de significar e ressignificar a relação de sermos irmãs. Então, enquanto Vivian está aqui, nós estamos orgulhosas, nós estamos felizes. Nem sempre a gente consegue falar isso, mas nós também estamos enciumadas, porque a gente é mulher, né? Aí a gente tem que escolher. Fátima falou hoje cedo, escolhe o que você vai alimentar. Então, Deus, muito obrigada pela Vivian. Nós queremos abençoar o seu ministério na RBC e nos eventos com mulheres. E assim, cada uma que sobe aqui nesse palco, Deus, muito obrigado, nós queremos abençoar. Deus, muito obrigado, nós queremos abençoar. Então, muito obrigada. Nós queremos te abençoar. E com você, todo o ministério RBC, que tem ido na direção não só de mulheres, mas de tantas pessoas ao redor do mundo. Conte com a nossa possibilidade de parceria, com as nossas limitações, mas em verdade e em amor, com a graça e o poder de Deus entre nós. Obrigada. Obrigada, meninas. Deus abençoe.